viver junto de ti. Acho que não li tua bula. Tudo muda num dia ou numa noite. Fico apreensivo com o próximo passo. Posso regredir. Fico apreensivo com o próximo passo. Posso regredir. Sim, sou frágil, egoísta demais, mas não finjo dor. Sim, sou frágil, egoísta demais, mas não finjo dor. Olha, não falei o telefone de contato da Bia Uzbex, 99060298, aí no seu vídeo, e 99485118. Durante a semana, você viu esses contatos, mas é importante dizer também que no Facebook é Bia Uzbex, do jeito que está escrito aí, né, com E, né, BECKS. E no YouTube, vocês têm um canal no YouTube também, né? Bia Uzbex Bia também. Uzbex também. E também estão no SoundCloud como Bia Uzbex. Bota o Bia Uzbex, Bex com E, tá bom? O outro já estava tomado e eles agora dominaram os Bex com E. E aí você encontra tudo sobre essa banda incrível. Eles vão estar no Boca da Noite dia 15. Dia 15 de julho. Mas eu só queria falar das minhas roupas Sim, que eu por usei durante a favor, semana, foi da claro. Armaria Plus Size, porque é muito difícil encontrar roupa para gordinhas. E aí, essa loja foi, tipo, muito legal comigo, né, com a gente. Os looks Justamente. e tal. Muito legal, muito legal. Bem linda, bem linda. Parabéns à loja. Olha, deixa eu aproveitar para chamar a nossa entrevista nacional. Eu entrevisto o professor Ciro Marcondes Filho, que é doutor em comunicação e tem percepções super interessantes sobre a comunicação e a mídia brasileira. Vamos ver. Ciro Marcondes Filho, um dos mais importantes comunicadores, filósofos também do país, já publicou mais de 40 livros nas áreas mais diversas, política, jornalismo, comunicação, psicologia, pelas mãos ou pela cabeça do professor Ciro já passaram inúmeros profissionais do Brasil que hoje atuam. É um homem que está à frente do seu tempo e que tem desenvolvido trabalhos no Brasil que tem a ver com o que nós estamos vivendo. Ele está à frente hoje do Núcleo de Estudos Filosóficos da Comunicação, da ECA, na USP, o Filocom, com um projeto temático que tem a ver com os dias de hoje. O dilema da incomunicabilidade e a subjetividade de tudo isso. E é por aí que a gente começa, porque o professor estuda hoje o princípio da razão, que tem a ver com a instantaneidade hoje da comunicação. Está todo mundo produzindo conteúdo, esse conteúdo tem qualidade, a gente tem que ver sobre que ponto de vista, o que é exatamente o princípio da razão. Professor, muito bem-vindo à entrevista nacional do Falando Nisso. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos desenvolvendo em São Paulo uma outra maneira de estudar a comunicação, né? A gente chegou à conclusão que os estudos de comunicação, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, eles ainda, digamos assim, se usam de um material antigo, ultrapassado e que não se adapta tanto à nossa realidade. Nosso objetivo é estudar a comunicação no momento em que ela está acontecendo, né? Então, no momento exato. Para isso, nós criamos uma coisa que é a nova teoria da comunicação, que tenta dar uma arejada na área, né, da comunicação, que é um tema que para nós é um dos mais importantes hoje no país. A gente tem que desconfiar daquilo que a mídia mostra hoje? Sim, claro, sem dúvida, né? Hoje nós estamos com um problema muito sério, né, que os grandes meios de comunicação, eles constituem uma espécie de poder em si mesmos, né, capaz de pressionar governadores, presidentes, políticos e toda a sociedade, em função dos seus próprios interesses, né, que nem sempre são os da população. Então, a população hoje ela tem que ser crítica, né? Ela tem que olhar com desconfiança aquilo que aparece na televisão, nos grandes jornais impressos, mesmo nas estações de rádio, nas grandes monopolistas que atuam no Brasil inteiro, porque normalmente a posição dessas emissoras não é a posição da população, que hoje uma boa parte dela está sabendo buscar em outros lugares a outra informação, né? No passado se falava da contra-informação, né? Você precisa hoje apelar, buscar pessoalmente, né, as suas fontes mais
fidedignas, ou pelo menos as fontes que vão falar o que a grande imprensa não fala, né? Porque ela sonega, né? Então há fatos cada vez mais evidentes, né, de uma sonegação de informação, ao mesmo tempo de uma construção de factoides, né? O tempo todo jogados na opinião pública para interferir no processo de decisão política. Nós estamos falando do Brasil, onde que o cidadão conseguiu evoluir a ponto de desenvolver filtros e ter uma percepção mais completa ou mais apurada da realidade? Eu não diria que em algum país, digamos assim, o cidadão se tornou um pouco mais seletivo, né? Em outros países, a legislação em relação aos meios de comunicação é mais rigorosa, então você não tem tanta liberdade e tanto poder nas mãos dos comunicadores profissionais, né? Então você tem aí uma situação em que há mais, digamos, responsabilidade de você se divulga uma notícia falsa, você tem uma punição mais severa. Coisa que no Brasil não acontece, porque essas grandes redes, elas se dão o direito de falar o que quiserem, sabendo que não vão ser punidas, né? Então, o problema aqui é da legislação, do controle público dos meios de comunicação. A internet, ela tem legitimidade no sentido de ser uma ferramenta para o cidadão, já que ela é um abrigo de produção de vários conteúdos e percepções, professor Ciro? Sim, a internet, ela funciona como um espaço que permite que qualquer pessoa, né, um cidadão comum, ele produza conteúdos, né? Isso não é comum nos meios, digamos assim, monopolistas que dominam a comunicação. Então você criou um espaço em que qualquer pessoa tem voz, um cidadão comum tem voz, associações, grupos têm voz. Isso cria, pela primeira vez, digamos assim, de uma forma relativamente ampla, difundida então, na sociedade inteira, este outro lado da opinião pública. Isso é o que estava faltando. Então, de certa forma, nós, apesar de vivermos esse monopólio da comunicação, temos também esse outro lado que se desenvolveu quase que por causa disso também, né? Porque a base popular, ela precisa de um lugar, um espaço onde veicular as suas opiniões. Daí a legitimidade, né? E se legitima exatamente por isso. A internet hoje não em todos os meios, porque algumas plataformas da internet, elas são também controladas, né? Até o Facebook é controlado, né? E é censurado. E alguns sites têm que sair do ar, algumas pessoas são caçadas até. Quer dizer, Facebook não é, digamos assim, uma plataforma livre, né? Como a gente imaginaria, né? Mas blogs, páginas pessoais ou outras formas de você constituir redes... É um mundo novo, colaborativo. Nós estamos prontos para ele? Sim, eu acho que prontos, temos obrigação de participar nisso, né? Inclusive para produzir conteúdos de questionamento e que mostre o outro lado das histórias, né? É uma sociedade de informação. Você que pesquisa isso já há bastante tempo. Mas a sociedade de informação, ela é um mito, né? Porque a sociedade de informação, ela parte do princípio de que você, oferecendo todas as informações ou sobre todos os assuntos, em todos os níveis, as pessoas vão estar cientes, capazes de decisão e tudo isso. Não é bem assim, né? O excesso da informação também leva à desinformação. Quando você recebe muita informação, você já não pega mais nada, você já não retém mais nada. Não absorve mais nada, né? Então você, na verdade, é um mito, por quê? Porque imagina-se que o homem ele precisa dessa infinitude de informações e dados e conteúdos sobre o mundo, mas não basta numericamente, quantitativamente isso. Qualitativamente a coisa é pouca, né? No filtro que sai no final é quase nada. Então você precisa reeducar o cidadão para ele poder fazer o próprio filtro e ir onde a informação tem relevância. Daí a importância de você ter enveredado também pela filosofia e estar à frente desse núcleo na USP que estuda o dilema da incomunicabilidade. Isso mesmo. Por quê? Porque na filosofia, né? A constatação que eu cheguei é que algumas áreas, a sociologia, a antropologia, mesmo a ciência política, elas não estão dando conta, elas estão aquém das coisas como elas estão acontecendo. Por que incomunicabilidade, né? Eu parto do princípio de que, apesar de ter toda essa rede muito grande de informações, da internet, como você falou, e tudo isso,
paradoxalmente, as pessoas se comunicam menos ou têm menos, digamos, retiram menos da comunicação, né? É um paradoxo, mas não sou só eu que acho isso, né? Há outros colegas aí no Brasil e fora do Brasil que pensam a mesma coisa. Apesar do volume e da quantidade e da propaganda que se faz sobre a comunicabilidade, né? O fenômeno que acontece acaba sendo o inverso disso. Você está se comunicando menos, as pessoas estão mais isoladas, mais solitárias, menos participando das coisas, vivenciando as coisas e sabendo das coisas, né? Ou seja, elas estão nesse mar de informações, mas nele elas naufragam exatamente por não praticar, né, essa coisa salutar que é a busca da informação exata e diferenciada, inclusive que se opõe aos grandes cartéis. Em contrapartida a isso, a gente experimentou um protagonismo juvenil com os movimentos de junho e julho do ano passado, todo pautado na internet, inclusive com novas lideranças dessas redes sociais. O que aconteceu ano passado, né, todos acompanhamos, até chegamos a participar disso, né? O que foi? Foi um fenômeno excepcional. De repente, o movimento social retorna às ruas, o que já tinha sido deixado de lado já fazia bastante tempo, né? Já se anunciava que a política tinha abandonado as ruas, né? E, de fato, o que aconteceu? O movimento foi chamado, foi convocado pelas redes sociais. As pessoas foram às ruas, não havia bandeiras partidárias na origem desse movimento, na forma como ele se desdobrou. Mas uma marcação de território, né? Claro. Do próprio movimento, mas não exatamente do partido. Veja bem que o partido, ele, de certa maneira, ele inibe hoje a manifestação política. Então, foram as pessoas que, meio que para denunciar, para protestar e para que suas vozes fossem ouvidas, foram às ruas. Então, você via lá todos os tipos de protestos. Quer dizer, em São Paulo não foi só por causa do aumento do preço da passagem de ônibus, mas sim, ali havia aquela PET que estava sendo questionada também e uma série de outras coisas. Então, você viu que ali a política estava pulsando. E houve um novamente. despertar, né? E aí eu pergunto uma coisa que eu só vou perguntar porque eu estou falando com um filósofo. Será que não há uma necessidade, de repente, nesse emaranhado de informações, disso tudo que você estuda e nos coloca, da gente se desmobilizar para alguma coisa, para que a gente desenvolva uma nova percepção, no sentido da gente um pouco se limpar ou fazer novos filtros, porque está tudo tão confuso. Exato, e a gente não consegue se encontrar? É exatamente como a gente estava falando agora há pouco. Você está um pouco sobrecarregado, né, de todas essas informações e dessa ilusão da comunicabilidade que está em todos os celulares, que está em todos os telefones e está em todos os lugares. Quer dizer, você é meio que iludida com esse mito da comunicabilidade, né? Você se achando num espaço em que tudo está circulando, tudo está se comunicando, mas não. O que você fala é muito, muito interessante e muito louvável. Quer dizer, de fato, é hora de você fazer uma certa limpeza, uma certa esvaziamento. Esvaziamento, né? A palavra mais correta. Você precisa se esvaziar um pouco desse excesso, né? Para voltar outra vez a uma situação anterior em que você agora, então, esvaziado, vamos agora fazer um outro tipo de filtragem de tudo isso. É preciso isso. Um novo poder, que talvez... A informação é poder? Claro, informação... Continua sendo? Sempre foi poder. E poder mais do que nunca. De mobilização e de manipulação, né? Por isso que se joga com tudo isso, exatamente porque ela é hoje, né, uma das grandes armas que se utiliza para jogar com a opinião pública. Sociedade do medo hoje. A opinião pública é um contingente muito, muito sensível, né, a esses jogos todos de informação, de desinformação, de boatos, de factoides. Então você bombardeia o tempo todo as pessoas com isso. E existe um grande desencontro, um grande desarranjo, né? As pessoas ficam meio perdidas. Então você vê como aconteceu agora nas eleições, né? Havia um crescimento de uma candidata, depois um declínio outra vez. Quer dizer, essa instabilidade política, né? Ela é resultado também de todo esse jogo pouco claro e essa falta de norte, né? Falta de saber para onde exatamente ir, porque você é toda hora confrontado com tantos fatos, né?
você precisa estar um pouco mais calçada. Isso é um preço um pouco que a gente tem pago por esse processo de democratização que é forte, que ainda é um pouco lento, que dá só a ideia de que... A democratização brasileira ela é parcial, né? Se você considerar. Né? Por exemplo, que a gente estava falando dos grandes meios de comunicação, né? Todos esses complexos de televisão, de rádio, de jornais e tudo isso. Quer dizer, a democratização que ela apareceu no Brasil depois de 80, né? Quando saiu a ditadura militar, ela, na verdade, foi o quê? Foi o momento em que saíram os militares, aí entraram no lugar deles as grandes redes. Então, você se lembra como a TV Globo ela perseguiu o Brizola, por exemplo, logo que ele foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, né, e dando informes errados sobre a evolução das consultas de opinião, sobre a evolução do candidato e até mesmo sobre os resultados das urnas. Na época, a eleição não era eletrônica. O que a mídia fez com o movimento das diretas já. Pois é, então, como... Eleger e derrubar o Collor. Você saiu de uma situação de controle político e caiu numa situação de controle mediático da comunicação. Então, eu questiono um pouco essa democracia, né? Você vem me dizer, bom, tá, então, mas agora, nos últimos anos, a internet ela tem agitado um pouco mais a democracia. Sim, eu acho que aí foi um movimento deu contrário. Uma ideia leve de liberdade de expressão, né? Sim, liberdade de expressão, mas quando todo mundo fala, aí ninguém fala mais nada, quer dizer, fica essa confusão total de opiniões. Então, o que a gente não tinha na época da ditadura, quer dizer, o direito à palavra, virou-se o contrário. Todo mundo vai falar agora, mas aí não tem ninguém para ouvir. Então, é um excesso de vozes aí e não há essa separação, né? O seu último livro tem um pouco a ver com isso, né? Esse último livro, A Arte de Envenenar Dinossauros. Que ótimo esse nome. Ele foi feito um pouco pensando nessas coisas. Nós estamos... Como se envenena um dinossauro? Nós estamos sendo o tempo todo revisitados por dinossauros, né? A nossa política está aí para mostrar isso, né? As ideias velhas, antigas, né? Sei lá. Isso ficou tão claro nos debates, não é? Como as coisas muito velhas elas retornam, com força o preconceito, o racismo, a segregação, a política de proteção de certos valores de uma forma assim obtusa, né? De forma assim, de um tradicionalismo tacanho, tudo isso, voltando tudo. Quer dizer, os dinossauros estão todos aí, abriram o Parque dos Dinossauros, estão todos aí outra vez na política Inclusive brasileira. A renovação do que a gente diz que é renovação, não é renovação, porque são oligarquias, são... Exatamente, são as oligarquias de cara nova. Então, eles se travestem, né, de novos, de pessoas voltadas para o futuro. Não, você está vendo que é tudo velho. Isso é muito velho, né? Você não tem efetivamente o surgimento de uma coisa nova. Então, o livro A Arte de Envenenar Dinossauros, é claro que ali não são dadas receitinhas, nem vamos montar esse tempo para dar, mas é uma metáfora, né, de falar, olha, gente, vamos deixar esses répteis onde eles estavam, fechar outra vez as grades, porque não dá, não. A política brasileira tem que avançar, não pode andar para trás. Né? A arte seja se informar. Professor, muito obrigada pela entrevista. É um prazer tê-lo no nosso quadro de entrevista nacional. Bem-vindo a Teresina de novo. Muito obrigado. Venha mais vezes. Tá? Foi um prazer. Tá bom? Só vocês convidarem, eu estou aqui outra vez. Ciro Marcondes Filho, um grande estudioso, um cara que nos faz pensar, um inquieto, um inconformado, e a gente está precisando disso de verdade. A gente continua com o nosso programa. Tchau. Falei que a entrevista dele era interessante. Deixa eu aproveitar que eu estava entrevistando uma autoridade na área de comunicação e dar as dicas de livros da Livraria Anchieta. De Caroline Abate e Roger Parker, Uma História da Ópera. Só pela capa, né? É uma das formas de arte aí mais extraordinárias dos últimos 4 séculos, né? A ópera. Né? E esse livro é incrível. Ele examina a ópera desde o seu momento de formação em Florença, no século XVI, até os dias de hoje. Tudo sobre ópera. É uma história realmente super interessante. E já que a gente está falando de ópera, música brasileira, curtindo música brasileira, do Alexandre Petilo, com Eduardo Palange, o Eric Miranda, o Zé da Silva. É um guia para entender e ouvir o melhor da nossa arte. Esse é um livro bem bacana. O que eu acho legal da Livraria Anchieta,
que tem na Álvaro Mendes e também na Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste de Teresina e na Avenida Atlântida, lá em São Luís, como livraria moderna, é que eles têm de tudo. Tem desde livros científicos, romances, poesias, livros técnicos, é muito legal. E aqui, nesse livro, ele é interessante porque ele traz playlists especiais e mais de 4.000 músicas para você entender e curtir de verdade o nosso som onde estiver. Então, as origens, as curiosidades de cada gênero musical. Tem samba, sertanejo, MPB, rock, reggae. É muito legal, é uma enciclopédia da música brasileira. É incrível esse livro. Bom, eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos saber mais sobre a universidade que esteve, os universitários estiveram na nossa plateia essa semana, que é o pessoal da FATEP, FAESP. Eu volto em instante. Bia e os Becks. Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite. Quero te dar todo o meu amor,